Fala pessoal, eu sou Diogo Bagéia, você está no canal Oficina de Filosofia e hoje eu vou dar continuidade àquela série que eu iniciei, que é o desejo ou a pulsão para além das dualidades. A gente vive numa tradição de pensamento ocidental que é baseada na razão, na consciência e num pensamento essencialmente binário, dualista e excludente, que sempre coloca as coisas assim, ou você está de um lado ou você está de outro. Ou você é isso, ou você é aquilo. E eu gostaria de demonstrar com essa sequência de vídeos que eu estou fazendo para vocês que quando a gente toma como ponto de partida não a razão e a consciência, mas o desejo, essa dimensão desejante, pulsional, essas dualidades caem por terra. O desejo não tem marcações binárias, o desejo é essencialmente o não binário, que é apenas uma força desejante que vai em busca de prazer e satisfação para si, para o próprio desejo. Então vejamos o seguinte, eu comecei falando sobre o banquete do Platão, trazendo aquela belíssima apresentação, aquela belíssima aula que a Diotima, mulher estrangeira de Mantineia, dá para o Sócrates, que é o mestre da razão, inclusive às vezes mandando ele calar a boca, pensar direito. Cala a boca, Sócrates, então você acha que ou é uma coisa ou é outra? Me escuta. O desejo está entre, ele é filho de pobreza e recurso, então ele está sempre morrendo e renascendo, sempre no caminho, sempre em busca, ele é movimento, não está de um lado ou de outro. Na sequência eu já entrei destruindo uma primeira dualidade, que é muito cara à tradição ocidental, que é vida e morte. Mostrei um pouco que o desejo, segundo as formulações lá do próprio Freud, no Além do Princípio do Prazer, pulsão de vida, pulsão de morte, ele deixa escapar que tem um desejo mais fundamental que está além de vida e morte. Assim, para o desejo, a sua vida, a plena afirmação da sua vida, que é ser desejo, para o desejo, que é movimento de busca de satisfação, a própria afirmação da sua vida, a afirmação mais própria da sua vida, que é ser desejo, é ser busca de satisfação, é também a própria afirmação da sua morte, no sentido de uma busca de uma satisfação absoluta que mataria o desejo, destruiria o desejo, converteria inteiramente o desejo em gozo, resultando na sua morte. Então, para o desejo, a afirmação da vida é a própria afirmação da morte, o que coloca ele para além de vida e morte, é desejo de poder absoluto para além de vida e morte. Hoje eu vou entrar numa outra dualidade que se discute muito, é muito cara para nós, que é a noção de egoísmo e altruísmo. Ou você é egoísta ou você é altruísta. Temos que ser altruístas segundo a moral estabelecida, temos que fazer pelos outros, viver em função dos outros. E diz-se que um grande problema da nossa sociedade é que nós somos muito egoístas, não pensamos em ninguém, só pensamos em nós mesmos e não sei o quê. Hoje eu quero mostrar que se o ponto de partida, se no nível mais fundamental da mente o que há é desejo, essa dualidade também cai por terra. Vejamos por quê. Vamos retomar a definição básica, basicona lá do Freud, As Pulsões e Suas Vicissitudes, a definição de pulsão. Ele diz que a pulsão é um estímulo interno. O que é um estímulo interno? Um estímulo que é intrínseco ao próprio aparelho psíquico e, portanto, uma coisa que ele insiste muito, não dá para fugir da pulsão. Quando o estímulo é externo, se tem uma luz muito forte entrando aqui da janela, eu fecho a janela, eu saio do cômodo, eu tapo os olhos, tem como fugir de estímulos externos. De um estímulo interno, não dá para fugir, então não tem escapatória do desejo. Segundo, que impacta o psiquismo com uma força constante. Pulsão é força constante, desejo é força constante que fica ali atormentando e também movendo e comovendo o aparelho psíquico e nós com ele. Isso quer dizer o seguinte, não tem como reprimir com total sucesso uma pulsão, porque o efeito é como de uma represa, você constrói uma represa, mas como a força do rio é constante, como a força da correnteza é constante, se você não constrói alternativas de escoamento, ou não fica no investimento de manutenção constante da represa, a água vai corroer e destruir a represa, arrebentar a represa, e a força da correnteza vai seguir. Isso é muito importante para a teoria psicanalítica do Freud, porque a repressão não anula o movimento pulsional, não faz com que as pulsões fiquem quietinhas no canto delas, não, elas continuam insistindo
ali contra aquela repressão, de maneira que vão achar caminhos alternativos de escoamento, resultando em sofrimento para nós, que são os sintomas. Os diversos sintomas neuróticos, como diz o Freud, que aparecem, são resultado desse embate entre um recalque, uma repressão muito forte, a pulsão batendo ali, não tendo mais para onde ir, ela começa a procurar caminhos alternativos de satisfação, até que ela encontra alguns substitutos que são sintomas que se manifestam em nós. A gente muitas vezes não sabe de onde vem, não sabe para onde vão, não sabe por que estamos sofrendo daquilo, mas estamos sofrendo daquilo. E aí, se a gente vai puxando esse fio, a gente descobre que tem a ver com uma fantasia reprimida lá atrás, que ficou insistindo, foi buscando substitutos, maneiras diferentes de se expressar. Terceiro, e importantíssimo, o alvo de uma pulsão é sua satisfação. O alvo do desejo é a sua satisfação, é o gozo absoluto. A pulsão de poder absoluto, como eu falo, ela só tem um alvo, que é a satisfação absoluta, o gozo absoluto do poder absoluto, o gozo absoluto da onipotência, tudo poder de todas as maneiras. É isso. Não tem nenhuma marcação na pulsão que diz, olha, só pode se satisfazer por aqui não pode não. O aparelho psíquico não vem com marcações de ordem moral, que dizem só pode aqui e não pode ali. Você só pode se satisfazer aqui do lado do bem. Aquilo que a sociedade chama de mal está proibido, não pode não. Olha, você só pode se satisfazer por aqui, pelo que é verdadeiro e real. Por aqui, pelo que é mentira, falso, não pode não. Não tem essa marcação. Então, é uma pulsão, um desejo onívoro, onivoraz. Ele quer gozar tudo de todas as maneiras possíveis. É um desejo de poder absoluto. E por fim, quarto, também muito importante, os objetos que seriam meios para a realização dessa satisfação pulsional do desejo são infinitamente variáveis. Então, assim como você investe muito seu desejo, suas pulsões, suas fantasias na sua carreira, você investe na sua vida amorosa, você investe na sua vida familiar, você investe na sua relação com objetos, você investe na sua formação intelectual, você investe em vários cenários de fantasia que se montam para você como uma espécie de forma de vida a qual você quer encenar, você investe em vários ideais de quem você quer ser e não quer ser, e vai se aproximando, se afastando deles periodicamente. Tudo isso são objetos que se dão para as pulsões como objetos de satisfação. Nos meus termos, todos são objetos que se colocam como representantes para você de um poder absoluto, como fantasias de poder absoluto. Parece que a cada vez você imagina, olha, está aqui, aquela onipotência desejada, aquele gozo absoluto que eu desejo está aqui, nesse relacionamento amoroso, nessa carreira, nessa formação intelectual, nessa fantasia de cenário que eu quero participar e mostrar e encenar para mim mesmo e para os outros. Está nesse ideal de quem eu quero ser e quem eu não quero ser, que eu estou me aproximando. Quando eu chegar lá, é o gozo absoluto, é a onipotência realizada. Nesse sentido, só pensem comigo, o altruísmo, a ideia de que a gente possa, de saída e simplesmente gratuitamente, fazer as coisas pelos outros e para os outros, tomando como ponto de partida o desejo, é absolutamente impossível. Não está inscrito nessa máquina psíquica que nos move, nos comove, a ideia de que os outros em primeiro lugar. Temos que agradar os outros em primeiro lugar, satisfazer os outros em primeiro lugar. Lembrem, a lei do desejo é: o desejo quer se satisfazer. O desejo busca unicamente a sua própria satisfação. E como indica bem o Freud lá num texto chamado O Recalque, qualquer satisfação é sentida como prazerosa. Ou seja, mais uma vez, não tem marcações morais inscritas na mente que dizem você só pode se satisfazer, ou é mais satisfatório encontrar a satisfação para o desejo fazendo o bem aos outros. Fazendo mal aos outros é ruim, não é sentido como satisfatório. Não, qualquer movimento, qualquer satisfação é bem-vinda para o desejo. Não importa para que lado, quais sejam as resultantes para os outros dessa satisfação. Tanto é, vejam bem, a gente pode observar isso na história da nossa vida, na vida de quem vai chegando novo no mundo, na espécie. A gente tem que passar por um longo aprendizado para aprender a considerar os outros.
né? Como é que funciona a dinâmica ali do bebê? Ele quer o que ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer, e dane-se os outros. Não tem a menor consideração inscrita na natureza dessa espécie pelos outros. A gente tem que passar por um longo aprendizado, com treinamentos, com erros e acertos, tentativas e erros, né? Palmada, bronca, briga, quebrar a cara muitas vezes, frustrações, para ir aprendendo, olha, tem um outro ali que eu tenho que considerar, tem outras pessoas ali que eu tenho que considerar, e mesmo assim a conta sempre fica bem capenga, né? Para algumas pessoas mais do que para outras. A gente ainda tem uma dificuldade grande em considerar os outros na hora de se lançar nesses investimentos de desejo que estão nos movendo e buscando satisfação. Essa é a verdade. Então não tem altruísmo, é por isso que o Freud, o Nietzsche, caras que sacaram essa dinâmica do desejo, tem uma desconfiança muito grande em relação a todo pensamento que vem dizer assim, ah não, a gente tem que ser altruísta, você tem que ser altruísta, você tem que amar ao próximo como a ti mesmo, tem que amar o próximo, tem que amar até os seus inimigos. Isso é um absurdo. Do ponto de vista do aparelho psíquico, isso é algum tipo de denegação forte, né? Você sabe que não é aquilo, mas você está dizendo que é aquilo para ganhar alguma coisa em troca, né? Para aparecer bem na foto, para aparecer bem diante da sociedade, para achar que está realizando o propósito de Deus para a sua vida, porque isso vai salvar sua alma lá no final. Tem alguma treta aí, entendeu? Quando você vai por esse caminho do altruísmo, não temos que fazer pelos outros, para os outros, isso tem alguma coisa aí que tá deslocado, sabe? Por isso também uma grande desconfiança, tanto do Nietzsche quanto do Freud, esses caras que sacam a dinâmica do desejo em relação a certos pensamentos de esquerda, né? Com a ideia assim, de que a gente tem que fazer em primeiro lugar pelos outros, temos que nos preocupar em primeiro lugar com os outros, melhorar a vida dos outros. Olha, tem alguma coisa, se isso é dado como, se isso é pensado como dado de saída, alguma coisa aí deslocada. Você pode até pensar, cara, é vantajoso para mim de alguma maneira que os outros não tenham uma vida tão terrível e tão miserável, porque isso destrói a totalidade do edifício social do qual eu faço parte. Então vamos manter ali uma certa base de condições para as pessoas todas e tal, mas isso dado de saída, né, a preocupação com o outro, não está inscrita na mente. Não nessa mente que é essencialmente desejante. Mas se isso faz te sentir muito mal, não precisa se sentir muito mal com isso. Porque a estrutura de uma mente desejante, nesse sentido de ser movida no seu nível mais fundamental por um desejo de onipotência, ela também não é egoísta de saída, da maneira que a gente costuma pensar. Sabe por quê? Porque, lembra lá do que Freud diz? A pulsão que move o aparelho psíquico quer a sua própria satisfação, a satisfação da própria pulsão. O desejo de onipotência que move o nosso aparelho psíquico, ele quer a sua própria satisfação. E ele também não tem nenhuma preocupação de base com a gente, isso que a gente chama de agente mesmo. Mas se a gente pensar bem essa questão do eu, do ego, que o egoísmo, olha só, o egoísmo pressupõe que exista um ego, um eu, uma espécie de centro aqui de organização dessas experiências múltiplas que me compõem, um centro de comando racional e consciente que pode querer coisas para si, querer sempre o melhor para si. Pressupõe uma unidade, uma identidade, né? Eu sou um ser único, idêntico a mim mesmo, que busco sempre a minha própria vantagem. Mas isso do ponto de vista de uma mente movida pelo desejo é falso. E isso sob o ponto de vista daquilo que eu sempre falo, da singularidade, também é falso. Nós não temos essa unidade, nós somos múltiplos, nós somos compostos por uma multiplicidade de circunstâncias que vão formando conglomerados que têm interesses próprios e muitas vezes divergentes, tanto no corpo quanto na dimensão psíquica, mental, quanto na dimensão social que nos atravessa e nos constitui. Tem ali conglomerados de circunstâncias com interesses às vezes diversos, mas que vão se compondo, se arranjando, fazendo ali relações hierárquicas de dominação, sabe? Como Nietzsche dizia, o eu é uma estrutura social de impulsos e afetos. Quer dizer, o corpo,
próprio corpo é uma estrutura social de impulsos e afetos. A alma é uma estrutura social de impulsos e afetos. Né? Quer dizer, nós somos uma sociedade de impulsos, afetos, conglomerados de circunstâncias vindas de muitos tempos e lugares diferentes, com ritmos, velocidades, intensidades diferentes. Nós somos múltiplos, nós somos um conglomerado, assim, né? Esse entrelaçamento nem sempre harmonioso, mais ou menos conflituoso, mais ou menos harmonioso, com dominações, com hierarquias, com resistências, com idas e vindas, com deslocamentos, né, que compõem como uma sinfonia, e a sinfonia tem suas dissonâncias ali para dar aquela graça, uma sinfonia absolutamente singular. Logo, como viver de maneira egoísta, né? O que pode ter é uma identificação narcísica com uma partezinha desse conglomerado. E aí e isso começar a atrair o investimento pulsional do cérebro de tal forma que a gente acha que realizar sempre o interesse dessa partezinha do conglomerado de circunstâncias que nós somos significa ser egoísta e egoísmo e tal. Mas se a gente pensar bem, o desejo de base que move a nossa mente também não tem nenhuma preocupação a princípio com isso que a gente pode chamar de eu, com o nosso próprio corpo, com a nossa própria conservação biológica. Ele põe a nossa vida em risco, direto. Tá? Lembrem também, lá no início da nossa vida e no início da vida de todo mundo que chega nessa espécie, novinho, assim como tem que haver um longo aprendizado para ir sacando que tem que considerar o outro, porque não considerar o outro pode ter consequências negativas, é preciso igualmente um longuíssimo aprendizado, anos de aprendizado, para aprender a considerar o nosso próprio corpo na jogada, a nossa própria conservação biológica na jogada, para aprender a negociar com as exigências desse corpo no qual essa mente está instalada. É ou não é? O bebê não tem a menor noção. Se deixar a janela aberta e ele achar que vai lá, ele vai. O bebê bota tudo na boca, né? Qualquer coisa que chegar, seja um pão de queijo, seja uma pilha, seja uma guimba de cigarro, qualquer coisa, bota na boca. Não tem a menor noção de autoconservação, de egoísmo. Entendem? A força do desejo, ela quer a própria satisfação, mas ela não quer a satisfação de um ego, de um cara chamado Diogo, sabe? Pelo contrário, a força do desejo que move esse suposto cara chamado Diogo vai levar ele para várias situações que o colocam em risco, né, de sobrevivência, que arriscam sua própria sobrevivência, vai colocá-lo em várias situações que para a pulsão são prazerosas de alguma maneira, mas que para esse cara chamado Diogo são sofrimento, são desprazer, são coisas, caraca, que coisa horrível, não queria estar aqui, não queria ter passado por isso, mas se foi, é um gozo pulsional que se realizou ali de alguma maneira. Resta ver como. A própria produção de sintoma, do jeito que o Freud fala, né, por que a gente sofre de certas coisas, por que tem fobia de barata, por que tem uma dor inexplicável, uma angústia no peito, uma coisa que nos... É a pulsão encontrando um jeito de se realizar. Ainda que deslocadamente, com satisfações substitutivas, com um meio que nem parece a fantasia original que ela queria realizar, mas ela está se realizando ali de alguma maneira e fazendo esse cara Diogo sofrer. Aí que está também, né, aquela coisa de nós sermos divididos, aquela coisa que o Lacan insiste tanto, de sermos divididos. É porque quando a gente considera o inconsciente, como desejante, pulsional, é realmente sacar que nós não temos um centro de comando racional que está no controle das nossas vidas, nós não temos essa instância do eu, do ego, que poderia viver de maneira puramente egoísta. Nós somos movidos por uma força estranha, por isso essa força me leva a cantar e a fazer tudo mais. É uma força estranha que nos atravessa e nos comove, nos leva com ela a fazer tudo que há no mundo. Mesmo tanto as coisas que parecem mais
normaisinhas e bonitinhas, quanto as coisas que nos parecem mais terríveis e bizarras, tanto as coisas que resultam mais prazerosas para esse eu, quanto as coisas que resultam mais terríveis e desgracentas e desprazerosas para esse eu. Então não precisa ficar chateado quando se diz que não existe nenhuma possibilidade de uma vida altruísta, que isso é sempre mentira. E também não existe uma possibilidade de uma vida inteiramente egoísta. Não tem essa instância a qual a pulsão gostaria de agradar, que é o ego. Pode ter identificações, como eu disse, com partes dessa multiplicidade que nos compõe e um investimento de agradar essa parte. Mas agradar essa parte vai desagradar alguma outra e vai resultar em algum tipo de sofrimento para nós. Portanto, tá aí o desejo para além de egoísmo e altruísmo. Se a gente é realmente movido pelo desejo, não existe altruísmo puro, também não existe egoísmo puro. Existem identificações possíveis com outras pessoas que fazem que o aparelho psíquico interprete que o bem delas é um ganho para ele, que o bem delas é o nosso bem. E aí começa a investir no bem de outras pessoas, porque rolou ali uma identificação no sentido que ele passa a achar, né, que promover o bem daquela pessoa é um prazer para ele. Isso no nível familiar, no nível de amizades, no nível de relações de trabalho. Em escalas maiores é diferente, né? O santo, o político salvador da pátria, aí eles dizem que querem o bem dos outros, podem até se convencer que querem o bem dos outros, mas aí eles têm um ganho muito claro ali, né? De se promover como alguém muito admirável, alguém muito acima da média, alguém muito, sabe, alguém que tem que ser idolatrado, alguém que vai ser vangloriado pelos seus feitos e bem feitos, por toda a humanidade, pelos outros, não sei o quê. Aí quando você se coloca nessa posição, né, de salvador da humanidade, de benfeitor da humanidade, aí já é muito claro qual é o ganho em poder que o aparelho psíquico encontra nisso. É um gozo tremendo, você ser o salvador da pátria, o benfeitor maior da humanidade, um santo que abriu mão de tudo em nome de quê? De um poder maior ainda, né? O poder de estar lá mais próximo de Deus, de se colocar nesse lugar quase, né, de Deus, de ser um Deus. E a gente entende também, né? Ficam falando que o problema da nossa sociedade é que nós somos muito egoístas. Não somos nada, somos muito pouco egoístas, né? Consideramos muito pouco a multiplicidade de circunstâncias que nos compõem e o quanto é preciso cuidar delas no sentido de promover uma diminuição do mal-estar dessas circunstâncias que nos compõem. A gente aceita qualquer troço, aceita qualquer condição de vida. Não tem nada de egoísta nessa forma de vida. Então a pessoa é muito egoísta, vai aglomerar no meio da pandemia, não pensa nos outros. Não pensou nem nela mesma. Ela sabe como é que é ficar num hospital lá, passando por uma situação terrível, bizarra. Né? Isso vai ser bom para ela? Não tem egoísmo nenhum aí. É só desejo agindo, né? Sem uma ampla capacidade de negociação egoística ou altruística. Não tem, sabe? Essa história de que o egoísmo é um mal, vocês tinham que ser mais egoístas, considerar mais as circunstâncias que compõem essa singularidade e aprender a negociar com elas de maneira sempre mais inteligente. A gente aceita qualquer coisa. Então é isso, pessoal. Hoje vimos mais um episódio do Desejo para Além das Dualidades. A gente continua essa série no próximo vídeo. Se inscrevam aí, deixem sua curtida, seu comentário. Falem aí pra mim o que vocês acharam. Estou falando muita besteira, estou falando alguma coisa que faz sentido, vocês entendem isso? Já tiveram situações que fizeram vocês pensarem em coisas parecidas? Deixem aí registrado nos comentários e compartilhem com os amigos de vocês se vocês gostaram. Valeu!